Já se sentiu como se o universo tivesse pregado uma peça em você? Como se, por um breve instante, a realidade piscasse, revelando uma falha bizarra na nossa percepção. Aquela sensação de ver algo que desafia toda a lógica. Um objeto que simplesmente desaparece para reaparecer no lugar mais óbvio. Ou encontrar duas pessoas idênticas em horários e locais completamente distintos, sem qualquer ligação entre elas. Momentos em que você jura que viu algo, mas ninguém mais presenciou. É como se um pequeno bug digital tivesse acontecido no mundo físico, um verdadeiro erro na Matrix. Eu sou o narrador e hoje vamos mergulhar nesses mistérios cotidianos que nos fazem questionar a própria estrutura da realidade. Você já experimentou algo assim? Tenho certeza que sim. Talvez aquele controle remoto que sumiu do sofá para surgir na geladeira. Ou aquela vez em que você teve um déjà vu tão intenso que parecia estar revivendo um momento exato, com cada detalhe perfeitamente encaixado, como se o tempo tivesse dado um loop. Essas pequenas anomalias da vida diária são mais comuns do que imaginamos e, para muitos, são a prova de que há algo mais profundo, ou talvez mais divertido, acontecendo ao nosso redor. Nosso cérebro é uma máquina incrível, mas também é propenso a truques. Ele preenche lacunas, interpreta informações e, às vezes, cria cenários que parecem saídos de um filme de ficção científica. Quantas vezes você procurou freneticamente por seus óculos, apenas para perceber que eles estavam na sua cabeça o tempo todo? Ou aquela sensação de que alguém chamou seu nome, mas ao se virar, não havia ninguém? Pequenos deslizes da mente que nos deixam com a pulga atrás da orelha. A verdade é que o mundo está repleto de situações que parecem desafiar a lógica, nos levando a ponderar se estamos apenas experimentando uma falha momentânea em nossa percepção ou se há algo mais complexo em jogo. Neste vídeo, vamos explorar a ciência por trás desses fenômenos intrigantes, desvendando as teorias mais aceitas que tentam explicar por que nossa realidade, às vezes, parece um roteiro mal escrito. Vamos analisar como nosso cérebro pode nos enganar, como as coincidências são mais comuns do que pensamos e, claro, vamos compartilhar alguns dos casos mais bizarros e inexplicáveis já registrados. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre o mundo ao seu redor. Desde a forma como nossos olhos e cérebro processam informações até a maleabilidade da nossa própria memória, cada aspecto da nossa experiência pode ser uma porta de entrada para um erro na Matrix. Às vezes, a explicação é simples e reside na complexidade da percepção humana, em como a atenção seletiva nos faz ignorar o óbvio, ou como o viés de confirmação molda nossas lembranças. Outras vezes, são as leis da probabilidade que, de forma surpreendente, nos entregam coincidências tão improváveis que parecem desafiar o acaso. Mas uma coisa é certa: a jornada será fascinante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Nossa jornada pelo universo dos erros na Matrix nos leva agora a um território fascinante: a ciência por trás do bug. Para entender por que nossa realidade parece falhar, precisamos primeiro compreender como nosso cérebro funciona e, mais importante, como ele pode nos enganar. Comecemos com as ilusões ópticas e a percepção. O cérebro não é uma câmera que registra a realidade de forma bruta. Ele é um intérprete ativo, construindo o mundo
que vemos a partir de sinais visuais incompletos. Ele preenche lacunas, corrige distorções e até mesmo antecipa o que está por vir, tudo para nos dar uma experiência coesa e significativa. No entanto, essa capacidade de interpretação é também a fonte de muitos dos nossos erros. As ilusões ópticas são o exemplo mais claro disso. Pense na ilusão de Müller-Lyer, onde duas linhas de igual comprimento parecem diferentes por causa das setas em suas extremidades, ou nos cubos de Necker, que parecem mudar de orientação com um piscar de olhos. Nosso cérebro tentando dar sentido à ambiguidade. Nos apresenta uma realidade que não corresponde exatamente ao que está lá fora. Outro fenômeno intrigante é a pareidolia, a tendência de perceber padrões significativos como rostos ou formas familiares, em estímulos aleatórios. É por isso que vemos figuras em nuvens, rostos em torradas ou até mesmo o homem na lua. Não é que eles estejam realmente lá, mas nosso cérebro está programado para buscar e reconhecer padrões, mesmo onde eles não existem. Além da percepção visual, nossa mente é profundamente influenciada por vieses cognitivos e pela maleabilidade da memória. O viés de confirmação, por exemplo, faz com que busquemos e interpretemos informações de uma maneira que confirme nossas crenças pré-existentes, ignorando ou desvalorizando o que as contradiz. Se você já acredita que erros na Matrix são reais, seu cérebro estará mais propenso a notar e valorizar eventos que pareçam confirmá-los. E a memória, longe de ser um arquivo fiel do passado, ela é um processo reconstrutivo. Cada vez que nos lembramos de algo, estamos, na verdade, reconstruindo essa lembrança. E nesse processo, ela pode ser alterada, preenchida com detalhes imaginados, ou até mesmo falsas informações. A sugestão e a expectativa desempenham um papel crucial aqui. Se esperamos que algo aconteça ou somos levados a acreditar que aconteceu, nossa memória pode se adaptar para acomodar essa nova realidade. E as coincidências? As coincidências! Elas são o pilar de muitos erros na Matrix. Somos levados a acreditar que eventos improváveis são raros, mas a verdade é que, no vasto universo de possibilidades que o dia a dia nos oferece, a probabilidade de que acontecimentos aparentemente extraordinários ocorram é muito maior do que imaginamos. A lei dos grandes números nos ensina que, quanto mais eventos aleatórios ocorrem, maior a chance de que alguns deles se alinhem de maneiras surpreendentes. Encontrar alguém que faz aniversário no mesmo dia que você, ou topar com uma pessoa que você acabou de pensar, não são necessariamente sinais de um bug cósmico, mas sim o resultado das vastas interações e possibilidades que permeiam a existência humana. Nossa tendência é atribuir significado a esses eventos aleatórios, transformando o acaso em destino. Para completar a análise científica, devemos considerar outros fenômenos psicológicos e cognitivos. A atenção seletiva é um deles. Nosso cérebro filtra constantemente uma quantidade imensa de informações, priorizando o que considera relevante e ignorando o resto. Isso leva à cegueira por desatenção, onde não notamos algo óbvio, porque nosso foco está em outra coisa. Quantas vezes você já procurou um objeto que estava na sua frente o tempo todo? Isso não é um erro na Matrix, mas uma falha na sua atenção. E o efeito Mandela? Esse fenômeno, onde um grande grupo de pessoas compartilha uma falsa memória de um evento ou fato,
como se tivessem vivido em uma realidade alternativa. É um testemunho poderoso da maleabilidade da memória coletiva e de como nossas lembranças podem ser influenciadas por informações externas. Todas essas explicações científicas não diminuem o mistério, mas sim nos oferecem ferramentas para entender a incrível complexidade da mente humana e como ela molda nossa percepção da realidade. Agora, vamos mergulhar em alguns dos casos mais fascinantes e intrigantes que parecem desafiar as explicações lógicas, os verdadeiros erros na Matrix que circulam por aí. Há relatos impressionantes de gêmeos não relacionados que se encontram por acaso em situações inusitadas. Imagine a surpresa de duas pessoas idênticas, sem qualquer laço familiar conhecido, que se veem lado a lado em um avião, em um show ou até mesmo em uma festa de amigos em comum. As fotos desses encontros são perturbadoras, com fisionomias, expressões e até mesmo estilos de vestir tão semelhantes que é difícil acreditar que não são parentes próximos. Casos assim nos fazem questionar a unicidade de cada indivíduo e a probabilidade de que a natureza, ou talvez o universo, possa reaproveitar designs. Outro tipo de bug que intriga é o surgimento de objetos idênticos em diferentes lugares sem explicação aparente. Já ouviu falar daquele amigo que perdeu um item valioso, comprou um substituto idêntico e, dias depois, encontrou o original em um lugar onde jurava ter procurado 1000 vezes? Ou, ainda mais bizarro, a história de alguém que, ao quebrar um objeto, encontra um substituto exato na rua, minutos depois, como se o universo estivesse corrigindo um erro. Esses momentos são tão pontuais e surpreendentes que parecem desafiar a própria continuidade da matéria. E que tal as coincidências humanas que beiram o inacreditável? Pessoas com nomes idênticos e profissões semelhantes que se cruzam em eventos aleatórios. Há o famoso caso dos dois Bob Shafran, nascidos no mesmo dia, adotados por famílias diferentes, que descobriram ser irmãos gêmeos idênticos após se encontrarem por acaso na faculdade. Seus nomes não eram idênticos, mas suas vidas se entrelaçaram de uma maneira que desafiava qualquer lógica. Ou o relato de dois homens chamados John Smith, ambos nascidos no mesmo ano, na mesma cidade, e que trabalharam na mesma empresa, mas em departamentos diferentes, sem nunca terem se encontrado. Esses eventos nos lembram da complexidade das redes sociais e da infinidade de caminhos que a vida pode traçar. Até mesmo eventos meteorológicos ou naturais podem nos dar a sensação de um erro na Matrix. Chuvas de peixes ou sapos, pedras de gelo com formas perfeitamente geométricas, ou nuvens que parecem replicar objetos ou criaturas com uma precisão assustadora. Embora a ciência possa oferecer explicações para muitos desses fenômenos, como redemoinhos que sugam animais de lagos e os depositam em outros lugares, a raridade e o caráter bizarro desses acontecimentos ainda nos fazem questionar a aleatoriedade do universo. Diante de tantos exemplos que parecem furar o tecido da realidade, é natural que surja uma antiga e fascinante questão. E se tudo isso for parte de uma simulação? A teoria da simulação, popularizada por filósofos e cientistas, sugere que nossa realidade é, na verdade, um programa de computador incrivelmente avançado, rodando em um sistema muito maior. Sob essa ótica, os erros na Matrix que discutimos poderiam ser interpretados como bugs, glitches ou falhas de renderização no código-fonte da nossa existência. Uma pessoa idêntica à outra
Seria uma falha de carregamento de texturas, um objeto que desaparece e reaparece. Seria um problema de cache ou um respawn inesperado. Embora a maioria desses casos tenha explicações racionais e científicas, a teoria da simulação é um exercício intelectual divertido que nos permite ver o mundo sob uma perspectiva completamente diferente, transformando o ordinário em extraordinário. Ao fim desta jornada, o narrador deseja reafirmar que a realidade é, de fato, muito mais complexa do que nossos sentidos e mentes podem processar completamente. Nossa percepção é uma ferramenta poderosa, mas também falha, sujeita a vieses, limitações e interpretações subjetivas. No entanto, é exatamente essa complexidade que torna a existência tão fascinante. Incentivamos você, espectador, a observar o mundo ao seu redor com um olhar mais crítico e curioso. Não para duvidar de tudo, mas para apreciar a riqueza de detalhes e as infinitas possibilidades que se desdobram a cada instante. A beleza de encontrar o extraordinário no cotidiano, mesmo que tenha uma explicação lógica, reside na capacidade de maravilhar-se, de questionar e de buscar compreensão. É essa chama da curiosidade que nos impulsiona a explorar os limites do conhecimento humano. Então, da próxima vez que você se deparar com algo que parece um erro na Matrix, em vez de apenas descartá-lo, pare e reflita. Pergunte-se: o que isso me diz sobre minha percepção? O que isso me ensina sobre a complexidade do mundo? Compartilhe suas próprias experiências de erros na Matrix nos comentários abaixo. Você já vivenciou algo que desafiou sua compreensão da realidade? Sua história pode ser mais um fragmento que nos ajuda a montar o quebra-cabeça da existência. E lembre-se, questionar a percepção da realidade não é duvidar dela, mas sim aprofundar-se nela. Afinal, talvez os maiores bugs não estejam na Matrix, mas na forma como decidimos percebê-la.